Olá, estamos de volta ao podcast, igualmente o 8º episódio deste podcast da IKEA, e já estamos na vida normal, ou seja, a pandemia não acabou, é verdade, mas já os escritórios estão cheios de gente, o que significa que se ouvir passos não está a alucinar, são mesmo as pessoas que já voltaram para o escritório e portanto a IKEA já está a funcionar normalmente. Estamos de volta e com um tema muito importante, não sei se sabe o que é idadismo ou etarismo. Já vamos explicar o que isto é. Os meus convidados de hoje vão ajudar a mostrar como todos temos coisas para dar e todos temos potencial, mesmo quando parece que se calhar já não temos, segundo alguns preconceitos que estão completamente fora, não só de moda, mas sem noção nenhuma. Hoje o tema então é ageism, preconceito da idade no mercado de trabalho. Comigo hoje tenho a Rita Mexia. Olá, Rita, socióloga e Science and Clinical Manager na Kelly Services Portugal, especialista em debater temas de recursos humanos. A sua palavra preferida é resiliência. Bem-vinda, Rita. Também temos o Rui Xavier, colaborador IKEA, que está neste momento via Zoom na IKEA Matosinhos. Olá, Rui. Muito bom dia. Bom dia. O Rui tem 68 anos, é colaborador na loja IKEA Matosinhos, pronto, foi contratado há 14 anos, trabalha na área de logística, já voltamos a falar. E também connosco alguém muito novo, não sei se é o mais novo que trabalha na IKEA, vamos saber. Bem-vindo, Diogo. Olá. Tu tens 20. Tenho 20. E entraste na IKEA com? 18. Acabaste de fazer. Acabaste de fazer, mas já tinhas trabalhado antes. Já tinha trabalhado antes. Pronto, portanto temos aqui dois mundos completamente separados e já vamos perceber como é que o idadismo se revela. Então vamos só alguns dados para quem está agora um bocadinho a cair de paraquedas nesta conversa. Eu acho que todos os três já pensaram de certeza muitas vezes sobre este tema, sobre de que forma é que eu sou entendido no mercado de trabalho por ter esta idade. Mas, segundo o Global Report on Ageism, um estudo feito à escala mundial, trabalhadores mais velhos têm menos probabilidade de ser contratados face a um colaborador mais novo e com menos oportunidades de formação. Em Espanha foi feito um estudo onde candidatos com características semelhantes e idades diferentes candidataram-se à mesma vaga de emprego. Os indivíduos com 28 anos receberam mais de 77% de chamadas e entrevistas que os candidatos com 38 ou mais anos. São muitos dados que eu vou ao longo desta conversa trazer para a conversa, mas primeiro, primeiro, Rita, este tema... Primeiro, idadismo não é uma coisa que as pessoas utilizam no dia a dia normalmente, não é? Temos que trazer este conceito para a nossa vida. Claramente. Todos nós. Claramente. Acho que é um tema que começa a ser transversal, porque de facto é prioritário falarmos sobre isto, porque cada vez mais as pessoas profissionalmente ativas têm mais idade e, portanto, é muito importante nesta fase que se fale neste tema, para que as gerações mais novas também consigam ter cada vez mais um respeito pelos mais velhos e pela que estão profissionalmente ativos e que ainda são muito capazes. E acho que há muito esse preconceito com os mais velhos que chegam ali aos 60 anos e já não são proativos ou ativos o suficiente para as gerações mais novas os verem dessa forma. A pandemia trouxe muitos problemas, como sabemos, muitas pessoas perderam o emprego e depois de repente têm idades onde são considerados por muitas empresas indesejáveis. Inaptos até. Isto é uma realidade, não é uma ideia também pré-concebida, ou seja, há uma idade onde de repente parece que as oportunidades se esgotam. Há uns anos isto era muito mais evidente, hoje em dia já não tanto, porque de facto este tema tem vindo a ser muito abordado nas empresas, mas não te quero dizer uma idade específica, mas há um intervalo que é muito conhecido, que é ali entre os 45 e os 55, é aquela idade limite para a entrada no mercado de trabalho para pessoas que, como dizes bem, nesta fase da pandemia perderam o emprego e que agora se vêem abraços para voltar a trabalhar. Mas é de facto importante que as empresas percebam que estas pessoas são tão capazes e são tão produtivas como qualquer outra. É preciso que também haja uma alteração de mentalidade das próprias empresas para olharem para estas pessoas como recursos válidos e não como pessoas que já não estão ativas o suficiente para produzirem aquilo que as empresas necessitam. Esse ajustar da lente é uma coisa que também pode fazer parte de um coletivo, ou seja, os outros colaboradores, por exemplo, vamos trazer aqui a conversa para a IKEA. O Rui tem 68 anos, Rui.
68. Impecável, não é? Eu diria que tinha para aí 52. Visto daqui, eu sei que está no Zoom, mas Impecável. Rui, parece tens esta energia desde sempre. És uma pessoa com. Eu estou a tratar por tu, lá está, mais uma vez. Eu primeiro comecei a tratar por você, viste? Esta coisa de. A idade também implica isto. Estás na IKEA com 68 anos, estás há 14 anos na IKEA. Como é que isto surge e como é que tens sentido que a tua idade é ao mesmo tempo um benefício ou pode de vez em quando ser encontrado um problema na tua idade? Eu tive um período anterior à IKEA, trabalhei em vários sítios e depois, aos 50 e tal anos, devido a um problema na firma onde estava, fechou. Ou seja, eu com 50 anos vim para o mercado externo e tentar arranjar emprego, o que se tornou difícil. Porquê? Porquê que achas que era tão difícil? Porque tinha a ver com isto que a Rita falava? Chegava a qualquer lado e a idade é realmente uma barreira enorme. Respondi à IKEA, portanto fizeram chamada para admitir pessoal e a Elizabeth Bandula, eu peço desculpa estar aqui a citar nomes, mas com uma visão um bocado à frente, insistiu, porque eu estava a ver o trabalho difícil, era à noite, e eu não estava habituado, eu sempre tive trabalho diário, durante o dia, diurno, e a Elizabeth insistiu, e não fui só eu, foi um grupo alargado de pessoas com uma certa idade, que foi aceite, portanto eu fui aceite para entrar a trabalhar no início, ainda entramos de capacete, portanto entrávamos e estavam as obras aqui a decorrer, e desde aí, portanto, como a dificuldade é enorme arranjar emprego, eu agarrei este emprego com ambas as mãos. Adorei este novo emprego, porque a IKEA ofereceu-me um leque enorme de opções. Fui aceito na logística e até hoje, há 14 anos, estou felicíssimo com o que faço. 14 anos na logística. Então já voltamos aí, até porque eu tenho que ouvir a experiência depois do outro lado, nos antípodas daquilo que é a vida do Rui. Diogo Costa, 20 anos. Exatamente. Já tinhas trabalhado antes? Já tinha trabalhado antes. Trabalhas aqui na IKEA com esta idade e estudas ao mesmo tempo? Exatamente. Ok. Então, e porquê que decidiste trabalhar tão cedo? Querias trabalhar tão cedo? Era necessário trabalhar tão cedo? Sim, queria independência. Ok. Era aquilo que, quando nós saímos do secundário, desejamos. Vamos para a faculdade, um mundo novo, e também queria sustentar depois os estudos. Mas sim, comecei com 17 anos, em restauração. Ainda estava no secundário, mas queria o dinheiro, por exemplo, viagens finalistas, os meus afazeres. E portanto fui à procura. Não sabia, não tinha conhecimento de nada e nem sabia fazer um currículo. Mas que eu também não sei fazer muito bem. Mas eu tenho que mandar um mail à Rita para perguntar como é que se faz. Mas sim, mas lá está. E essas coisas também não são ensinadas na escola, não é? Exatamente, não temos uma aula de agora como é que se faz um currículo. Exatamente. Sim, e a ideia era continuar para a faculdade, mas como é que foi para a IKEA? Como é que chegaste cá? Já conhecia a empresa e gostava muito dos valores. E portanto decidi candidatar-me, só porque sim. Ok. E quando descobri que queriam uma entrevista, fiquei obviamente contente. Estava com alguma indecisão para ver se conseguia depois suportar com os estudos, se conseguia conciliar os dois, mas depois ajudaram-me bastante nesse aspecto, sendo só part-time. Ok. Então esta coisa da divisão, há muitas pessoas que fazem o que tu fazes, não é? Que é estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E esta divisão para ti nunca foi assim meia esquizofrénica de gerir, ou seja, porque depois tens muito, há um equilíbrio que tem que ser mantido, não é? Para ti trabalhar e estudar é fácil? Agora sim, na altura se calhar foi mais difícil. Sim. Ok. E como é que a tua idade é um benefício? Eu acho que damos inovação. Somos um bocadinho, se calhar, mais criativos e mais interessados, porque é algo novo. Nunca trabalhamos. E acredito que se calhar podemos, por não termos tanto conhecimento, menos vícios, não é? Exatamente. Tentar fazer algo segundo as regras da IKEA,
que nos melhore, porque nós queremos melhorar e queremos aprender e queremos ser algo e estamos a descobrir. E portanto, uma empresa que consegue fazer isso era ótimo. Acredito que a parte de nós sabermos de tecnologias também foi um benefício. Acredito que sim. Contudo, também acredito que se calhar muitas empresas não olhem para um jovem pensando se calhar não vai estar tão atento ao trabalho, porque se calhar quer se divertir também e portanto não é uma coisa fixa. Mas depois vai depender muito das empresas. Acredito que sejam muito mais afetados as pessoas mais velhas, sem dúvida, mas é um voto de confiança das empresas. Sim. Eu acho que, Rita, o melhor seria a convivência de toda a gente, não é? Sendo que no caso dos mais jovens há sempre aquela coisa do mas tu não tens experiência, não podes trabalhar aqui quando? Como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei, não é? Que é uma coisa que acho que todas as pessoas que estão aqui já viveram, que é como é que eu posso começar a trabalhar, mas tens que ter experiência, mas se eu não trabalhei, como é que eu posso ter experiência? E esse sítio, não é? Esse lugar, primeiro há uma coisa em Portugal muito que acontece frequentemente, são estágios não remunerados, não é? Exato. Já não há tanto, não há tanto assim. Mas são aos pontapés. Mas ainda existe. E sim. Eu tenho 32 e assisti isso muitas vezes. Mas eu trabalhei em sítios onde eu não ganhei dinheiro nenhum, mas eu queria conhecer aquele universo. Mas o que me parece é que isso não é aceitável também, não é? Que é aquela coisa do faço tudo para pertencer, faço tudo para trabalhar. E isso tem que ser remunerado, não é? Claro que sim. Mas isso hoje em dia eu quero acreditar que já não há assim tanto essa perspectiva do trabalho não remunerado. Sim, estou aqui ano que é para ver se... Sim, não, uma coisa é tu quereres fazer isso para ganhar experiência e fazes porque queres. Outra coisa é ser uma indicação da própria empresa de te dar um estágio não remunerado. Acho que isso já não acontece. Mas eu acho muito curioso o que o Diogo estava a dizer, eu até estava aqui a acenar, porque a perspectiva do Diogo está, na minha opinião, corretíssima. Os mais novos são vistos como mais criativos, o acesso às tecnologias é uma mais-valia enorme nas empresas, face aos mais velhos, mas isto também traz um problema acrescido ao tecido empresarial, que é estes jovens, que são o Diogo faz parte da geração Z, que são os nascidos depois de 2000. Já não somos da mesma geração. Não. Já não. E no mesmo século. Não. Pois, lá está. Tu ainda és millennial. Sim, estavas a dizer-me que os millennials são desde 1980. Há correntes que defendem que vão de 1980 a 1996, o que é um gap geracional brutal. Sim. E eu também não concordo 100% com isso, mas a verdade é que é o que está instituído. Basta namorar com pessoas dessas idades para perceber que é completamente diferente. Até sim. a forma de estar, a forma que qualquer um de nós, eu que tenho 41 anos, veja a minha carreira é diferente de um jovem de 25 anos. É completamente diferente. E isto vai ao encontro do que o Diogo dizia, que de facto as empresas olham para os jovens nesta perspectiva, tecnologia, informação, criatividade, energia, dinamismo, e olham para os mais velhos já com o conhecimento, a experiência, mas já menos energia, menos produção. E isso não é necessariamente verdade, porque isto são estereótipos que se criam em várias áreas de atividade. Porque, e dou-te um exemplo, na minha área, na área que eu represento naquela, e na área da saúde, nós trabalhamos as ciências da vida, e na área de clínica trabalhamos com médicos, profissionais de saúde em geral. E quando tu procuras um especialista, normalmente... Queres de alguém que tenha 60 anos. Exatamente. Porque queres confiar, porque ele já viu muitas coisas, não é? Precisamente. Porque é que no resto do tecido empresarial não é assim? Porque isto são estereótipos, são ideias pré-concebidas e enraizadas socialmente que se criam ao longo da nossa vida e que são até o que se chama na psicologia de viés inconsciente. Tu és levada a criar aquela ideia de que um médico com 60 anos é muito mais experiente, tanto queres um neurocirurgião, vais àquele médico que tem muita experiência. Que, obviamente que sim, mas não é necessariamente verdade, porque o médico mais novo tem mais conhecimento. Não fez tantas urgências, tantos bancos. Exatamente. Por exemplo. Tem a investigação mais fresca. Claro. Portanto, isto são tudo enraizamentos sociais que nós vamos criando ao longo da nossa vida e que depois aplicamos. Os gestores, os administradores aplicam nas empresas de uma forma enviesada. Mas nós temos uma obsessão pelo novo.
não é? Claro. Esta é a era da opção pelo novo. O Diogo tem 20 anos, portanto é se calhar mais aliciante contratar alguém como o Diogo do que como alguém, não está aqui ninguém que é para me responder, mas imagino que seja mais aliciante contratar pessoas à partida, lá está com essa lógica do eles têm tanto potencial e não vêm já pré-formatados, mas essa, por exemplo, eu falo da minha experiência em televisão e em rádio. É mais fácil envelhecer em rádio do que em televisão. A ideia da ditadura da imagem é tão pesada que são poucos os casos de pessoas que conseguem envelhecer em televisão. E isso faz muita confusão, porque eu acho que por exemplo, um ator, quanto mais velho melhor, não é? E um comunicador, embora não tenha a mesma rapidez talvez em alguns temas, tem uma sabedoria acumulada. Claro. Esta sabedoria é isso que as empresas também deviam perseguir, na tua opinião? Esta sabedoria acumulada? Obviamente que sim. E isso não acontece em todas as empresas. Eu sei que o IKEA tem muito esta perspectiva da inclusão e da diversidade e da convivência, sim. Mas nem todas as empresas veem isso dessa forma. O que é que esta questão desta nova geração também vem criar de bom e de mau às empresas? Para já as empresas têm que se adaptar a esta nova realidade, porque caso contrário não vão conseguir crescer. Explica-me porquê, porque basicamente nós estamos todos a ficar muito mais velhos e portanto não há crianças que substituam. Para já a natalidade baixou drasticamente nos últimos 20 anos e há uma tendência para que isso continue a acontecer. Portanto, a geração millennial vai trabalhar, a idade da reforma será entre os 70 e os 72 anos, é aquilo que se prevê. Atualmente está nos 66 anos e meio. Portanto, nós vamos ter que trabalhar todos mais alguns anos para compensar a baixa natalidade dos anos anteriores, que tem tudo a ver com a nossa geração que trabalha mais e tem menos filhos. É assim, e tem isto é transversal. desequilíbrio nesse universo, não é? Há desequilíbrio, naturalmente. Claro. E depois tem a ver com uma outra questão, que é, e eu vou generalizar, mas não, obviamente que não são todos assim, e o Diogo é um exemplo disso, que esta geração quer construir várias carreiras dentro de uma só. E construir várias carreiras dentro de uma só, eu também tenho essa perspectiva. Eu entrei na minha empresa há quase 18 anos. Estás na mesma empresa? Okay. E construí a minha carreira dentro da empresa, fiz várias carreiras dentro de uma só. Mas esta geração quer criar várias carreiras dentro de uma só, saltando. Porquê? Isso permite-lhes ter experiência, permite-lhes ganhar mais dinheiro, o pacote salarial aumenta à medida que eles vão mudando de empresa, e isso cria um problema transversal, que é as pessoas mais velhas não têm linhas de sucessão, portanto têm que trabalhar mais. Esse tema, Rita, é que essa questão da sucessão é super importante. Não existem linhas de sucessão. Por exemplo, tu olhas para as redações e já não há séniores no jornalismo, ou melhor, tens 3 e depois já não há mais ninguém, portanto há um gap de 20 anos de geração. Tremendo. Mas isso é muito importante. Mas por exemplo, quando tu estavas a falar dessa coisa do saltitar, eu olhei para as pessoas que têm a minha idade aqui e estávamos todos... Exato, eu também vi de canto de olho que estavam todos a assinar. Essa é a minha história. Eu saltei de vários grupos de rádio, vários grupos de televisão e vou agora embora um tempo, não é? Embora mantenha-me, nem que ficam a saber agora. Mas há esta coisa de o que é que eu posso descobrir sobre mim mesmo noutro contexto, mas de facto depois cria esse vazio, não é? De uma continuidade. Sim, de continuidade de quem está, de ter que trabalhar mais. Não é que as pessoas mais velhas não tenham a mesma capacidade, mas eu que tenho 40 anos não tenho a mesma energia que tinha quando entrei na empresa com 24. Claro, portanto, claro que sim. É diferente percebermos que isto é um problema, que as empresas têm que se adaptar, mas que não é necessariamente mau, porque também provoca alguma é quase como uma na verdade é uma provocação às empresas para melhorarem, para criarem para correrem atrás dos seus talentos, não é? E para fazerem a sua retenção de talento, que hoje em dia é muitíssimo difícil de fazer. Porquê que acontece isso em Portugal? Porquê que as pessoas não retêm o talento, Rita? As pessoas não retêm o talento porque, efetivamente, o mercado abriu muito, há muita oferta e a geração mais nova tem muito este tipo de experiência, de saltitar, de progressão, e a progressão é muito mais, querem uma progressão muito mais rápida do que há 30 anos ou há 20 anos. Já os empregos para a vida já não existem, não é? Aquela nossa, eu ainda digo nossa, porque eu acho que sou um bocado antiga nesta forma de ser e estar na minha empresa. Acho que de facto isto criou aqui algumas divergências, mas que não são necessariamente más. As empresas têm que se adaptar a esta nova realidade e, adaptando, têm que ter outro tipo de atenção aos seus funcionários atuais e potenciar a retenção do talento que há de vir.
que há de vir e que ainda existe e que já deu provas no passado também, não é? Porque eu acho depois, eu acho muito extraordinário que o Rui, que está connosco também, que tenha 68 anos. Rui, a idade da reforma em Portugal é 66 anos e 7 meses, 68 anos, a ideia é continuar a trabalhar até quando? Para sempre? O ideal para mim era até aos 70. Eu sinto-me com força e vontade para isso. Ok. E há uma coisa muito importante. Eu falando aqui no Ingvar Kamprad, ele dizia muito bem que nós temos nos mais velhos é que dar exemplo. É o que ele diz. E o exemplo é dos mais velhos, não é um novo que entra agora que vai dar um exemplo. Nós damos exemplos e damos exemplos de como trabalhar bem, que é isso que eu tento fazer a esta gente nova. Rui, mas quando tu pensas na tua reforma, quando imaginas a reforma, isso é uma coisa que tu encaras com felicidade ou é uma coisa que te preocupa? Do género, o que é que eu vou fazer à minha vida? É que há este sítio, não é? Agora, hoje em dia, muitas pessoas não se querem reformar, não é? Porque o que é que eu não quero ir para casa, eu não quero ficar em casa. Isso é uma coisa que te atormenta. Eu ir para casa realmente vou ter um grande problema, que é a adaptação à vida da casa. Porque eu acho que vou perder bastante quando sair do IKEA, porque o que me dá vida neste momento é precisamente o trabalho. Porquê, Rui? Porque estás com pessoas diferentes. São as pessoas, é a gente aqui dentro, a família. Cria-se um grupo de pessoas que são família mesmo. E eu sinto-me muito útil ao entrar no IKEA e desempenhar o meu papel, que é sempre diferente, não é igual todos os dias, há sempre coisas diferentes e que são interessantíssimas, e que eu adoro o que faço. Isso é que é importante na vida. E eu, dos meus empregos anteriores, sinceramente não gostava. Trabalhei em vários e nunca tive grande interesse, porque não me criavam coisas que me agradavam. E eu aqui no IKEA é um trabalho agradabilíssimo e eu faço com um prazer enorme. Rui, há muita gente que está a ver este programa e a ouvir este programa e está a pensar neste momento: então se eu odeio o que faço, não faz mal, porque aos 68 vou ter uma carreira que eu vou gostar. Ou seja, esta ideia de nós podermos também ser surpreendidos pela vida, não é? E de repente irmos fazer coisas que nunca imaginámos. Tens algum conselho a dar às pessoas que neste momento estão em, se calhar, têm 45, ou têm 50, ou têm, sei lá, 38, e estão já há muito tempo num circuito, numa carreira? É possível mudar de vida quando queremos? Sem dúvida. Eu mudei a minha vida completamente quando entrei no IKEA e para melhor. E agora sinto-me com força para dar mais 1 ou 2 anos do meu melhor. Cá estaremos para ver, Rui. Cá estaremos para ver esses 2 anos de força. Vamos passar aqui para o Diogo. Diogo, não sei se sabes isto, mas espera-se que a esperança média de vida suba dos 82 para os 88 anos entre 2019 e 2070. Estamos a falar de 68 anos que tens pela frente. Quando tu imaginas o que será o teu futuro, o que é que tu imaginas? Tu imaginas que trabalharás para sempre? Tu imaginas, por exemplo, estávamos há bocado antes do programa começar a falar ali sobre esta ideia de falar esta coisa de parar um ano e de depois voltar a trabalhar noutra coisa, ou trabalhar, ou seja, fazer esta coisa de uma gestão do nosso tempo de carreira, que será de certeza diferente da que o Rui fez, que se calhar a Rita também fez, não sei se a Rita fez gap years, mas eu lembro-me de eu estar na altura e ir para a faculdade, e a ideia de um gap year ser uma coisa excêntrica, de o quê? Eu vou parar? Vais parar o teu percurso? Isso para ti é uma coisa excêntrica? Não, nem todos. para ti nem para os teus amigos? Não. Ok. Porque nós vemos que o mundo está a mudar. Cada vez está mais a falar sobre estes temas. E acreditamos que não será um impedimento para nós. Até aqui o meu colega tem 68 anos e está super feliz. Portanto, quando eu tiver a idade dele, de certeza que o mundo vai melhorar e vai abraçar novas ideias e vai ter outra mentalidade. E portanto não estou preocupado. E se eu tiver que fazer um gap year para experiência... Isso é interessante que tu com 20 anos digas que não estás preocupado e achas que o mundo vai melhorar, não é? Porque nós estamos todos naquela de, será que vai? Rita, tem graça que o Diogo tenha este otimismo todo e que nós não é? Nós estamos um bocado a pensar o que é que vai acontecer à nossa vida. Isto é um dos valores positivos, não é? De ter pessoas mais novas nas equipas.
Mas lá está, existe esta coisa de termos todas visões tão diferentes do que será o percurso, também não é um desafio para as empresas. Claro que sim. É, não é? É. Porque nunca sabemos com o que é que podemos contar, não é? Nós nunca sabemos se amanhã o Diogo não quer ir à vida dele. Quer ir fazer um ano de experiências novas. E isso de facto é um problema, mas como eu dizia há pouco, não acho que seja assim um problema tão grande. Acho que as empresas é que têm que se adaptar a esta nova realidade. E aquilo que o Rui dizia há pouco, que se sente super feliz a trabalhar, isto é de facto um excelente exemplo. Ele sente-se integrado, sente-se bem. Porque não as empresas olharem para estes exemplos e tentarem internamente também promover este equilíbrio emocional e físico, porque o Rui tem 68 anos, portanto tem um gap geracional enorme que passa ao Diogo, mas de facto está super feliz e tenho a certeza absoluta que por trabalhar tão feliz, é produtivo. E, portanto, isto é mais uma adaptação do que propriamente um problema, na minha opinião. Eu acho que as empresas têm que criar estruturas internas que permitam às pessoas mais velhas trabalharem melhor. E existe até um estudo um estudo da Universidade de Dublin, que durante 7 meses olharam para uma área de metalomecânica, portanto, uma área muito física, e promoveram a ginástica laboral. E a ginástica laboral teve um impacto de 7% na produtividade daquelas pessoas. Porque parece redutor a ginástica laboral, mas de facto não é. As pessoas mais velhas cansam-se mais, precisam de mais momentos de paragem e isso faz com que a produção delas a seguir seja muito mais eficiente. Claro. E, portanto, nós temos que encontrar soluções para colmatar estas falhas que estas gerações mais novas não nos permitem ter na questão das linhas de sucessão, de termos sempre este coração na mão, se eles amanhã vêm ou se amanhã decidem ir conhecer o mundo. É mais por aqui a adaptação do que próprio. Eu acho que não é um problema. Eu também acho que não, mas acho que isso depois também tem a ver com as pessoas que dirigem as empresas, não é? Como é óbvio, as pessoas se são mais conservadoras ou se sentem. Porque depois eu acho que há aqui uma lógica, não naquela lógica japonesa em que as pessoas morrem na secretária, não aí, não é? Dessa exaustão tremenda de a empresa é quase uma família e eu não trabalhar, estou aí contra. Eu acho que em Portugal temos aí uma coisa meio também mal resolvida em relação à nossa relação com as empresas, que é, tanto há pessoas que querem ficar 25 anos na mesma empresa e estão ok com isso, como lá está, há muitas pessoas, como tu dizias, que têm esta lógica de saltitar e ir atrás daquilo que os desafia. Como é que as empresas, falavas de estrutura, como é que podemos salvaguardar essas linhas de sucessão? É reter o talento, mas é também falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas não falam muito sobre estes temas dentro das suas empresas, que se calhar na Kelly falam e na IKEA falam, mas das empresas onde eu já estive, e já estive em algumas, a sensação que eu tenho é que é quase um não assunto. É um não assunto, sim. Não em é? muitas empresas isso é um não assunto. Somos pessoas mais novas e não falamos muito sobre isto. E sabes que nós, como somos uma empresa de gestão de recursos humanos, somos consultores e trabalhamos com todas as áreas de atividade. Nós temos clientes que nos contactam para fazermos processos de recrutamento, seja em trabalho temporário, em outsourcing ou recrutamento e seleção. E temos de tudo. Temos desde os administradores mais conservadores às empresas mais tranquilas e que não ligam absolutamente a nenhum tipo de problema. Portanto, para eles, a pessoa que nós identificamos é a pessoa que é certa. Mas de facto depois existe toda uma outra estrutura muito mais formal, que ainda há muito em Portugal, as administrações, os gestores que são muito conservadores e que de facto nos criam esse problema. Cabe-nos a nós, empresas como a Kelly, a desmistificar isso. Que se eu tenho um processo de recrutamento em que tenho um candidato que encaixa perfeitamente naquela característica e não vai ao encontro do cliente porque tem mais 5 anos, cabe-nos a nós vender. Vender é uma palavra dura, mas na verdade é vender àquele cliente que aquela pessoa é tão válida como outra que tem menos de 10 anos. Aliás, na minha opinião, até é mais válida porque tem mais experiência. E, portanto, é difícil, muitas vezes, penetrar nestas administrações mais duras e mais conservadoras e fazer com que isto se desdobre. Tenho uma provocação. Vamos lá. Que é: as empresas lideradas por mulheres estão mais disponíveis para isto? Depende.
Pois. Porquê? Nem, Há esta ideia mítica da future is female. Sim. E as mulheres são muito mais... Também não é bem assim, não, não é bem assim, nem sempre. Tendencialmente há uma ideia de que sim, que isso começa a ser verdade, mas ainda não. Ainda há muitas empresas lideradas por mulheres que essas mulheres até podem ter essa vontade, mas depois existe toda uma estrutura de trabalho, não é? Que estão abaixo e que às vezes essas escadinhas são mais difíceis do que propriamente quem está no topo. Porque quem está no topo é o líder e o líder depois precisa dos seus apoios. Muitas vezes até o desequilíbrio está nos apoios e não tanto na própria pessoa em si. Mas eu acho que isso com o tempo acaba por mudar. Da minha experiência profissional, eu tive uma diretora. Portanto, só tive diretores. E a sensação que eu tenho é que depois, muitas vezes, quando nas reuniões de administração, depois muitas vezes, como são, sobretudo, há um determinado tom, e eu percebo que estás exatamente a perceber o que eu estou a querer dizer, há um determinado tom que ganha sempre. Ou seja, o conservadorismo que existe, se calhar, nas maiores empresas portuguesas, e não acho que a IKEA seja todo um exemplo, porque a IKEA sobretudo está ligada à Suécia, portanto a lógica é diferente. Acho que tem uma CEO, se não me engano, exatamente. Logo isso, a sensação que eu tenho é que também tem que vir de cima, não é? Essa nova visão das coisas. Mas isso gera muita ansiedade em quem trabalha. Claro. Não é? Qual é que para ti o maior desafio para quem começa a trabalhar agora, por exemplo? Para quem começa acho que o maior desafio é efetivamente as pessoas se sentirem parte das empresas, não se sentirem um número e sentirem-se parte das empresas e perceberem que fazem parte da construção de alguma coisa. Acho que esse é o maior desafio, mas isso não tem tanto a ver com a empresa em si, tem a ver com a própria mentalidade da pessoa que entra nessa empresa não é para construir carreira, é para ganhar experiência. E isto acaba por criar aqui alguma crispação até na própria relação. As empresas não dão tanto porque já sabem que eles também vão estar pouco tempo. Portanto, cria-se aqui uma relação amorosa que tem uma data de expiração. Cria-se aqui algum desequilíbrio, não obviamente em todas as empresas, e puxando a brasa aqui à sardinha da Kelly, que de facto nós somos uma empresa inclusiva, somos uma empresa americana, temos uma visão muito aberta do mercado de trabalho e portanto temos uma faixa etária muito na onda da geração Z, porque de facto eles trazem-nos tudo isto, mas depois temos toda uma linha de middle managers que são ali da minha idade, portanto tenho que trabalhar para que a minha empresa me dê todos os cuidados de saúde, ginástica laboral, todas as condições para que eu consiga continuar a produzir, para que as gerações mais novas vão passear, descobrir, criar experiência para depois serem eles os próximos gestores, porque na verdade é isso, eles vão acabar por ser os gestores do futuro. E achas que têm essa noção do caminho? Acho que não. Que não? Acho que não há uma construção do caminho, eles não têm essa visão. Querem construir, querem crescer, mas não sabem muito bem para onde, porque na verdade tanto trabalham numa área como vão para outra, depois ganham experiência noutra e depois mais à frente logo determinam efetivamente Logo qual é que é o caminho. O Diogo pode não concordar comigo, Diogo, mas ele está aqui a assinar. Concordo, sim senhor. Concordas? Sim. Um bocadinho ao sabor do vento, se calhar. Sim, como também não tivemos nenhum... Muitas pessoas são muito dedicadas, não é? Há pessoas que sim. Deve haver aqui muita gente, certeza, que estudou na faculdade que queria, foi para o mestrado a seguir que queria e depois fez aquilo que o certo, não é? Aquilo que supostamente é o certo. Estamos a generalizar, eu acho que mas de repente há cada vez menos molduras, não é? Não é? Sim. E como nós não tivemos no secundário ou na faculdade algo que nos indica o que devemos fazer, então andamos um bocadinho assim à sombra do vento. Mas o que gostaria também de falar é a parte de interação que nós depois temos entre as pessoas mais jovens e as pessoas mais velhas. Equipas multigeracionais. Exatamente. Acho que é super importante porque nós retiramos a experiência deles, não é? Tipo vampiros, não é? Exato. Mas sim, eu lembro-me de dizerem que nós vivemos a imitar. Ou seja, nós nascemos e nós aprendemos a falar ou a andar por imitações dos nossos familiares. E portanto nós evoluímos a nossa carreira por imitações das pessoas mais velhas. Eu acredito que seja assim. É muito giro. E concordo. Rui, os teus amigos, as pessoas que têm a tua idade, não sei se tens muitos amigos da tua idade ou se tens amigos mais novos. Poucos da tua idade. Os da tua idade, como é que olham para o mercado de trabalho? Já desistiram?
Ou seja, já estão todos reformados? Esta conversa da construção, a ideia de poderem voltar a trabalhar, ou seja, se calhar irem para casa e voltar, é uma coisa minimamente possível, Rui, na cabeça das pessoas que conheces? Ou já arrumaram as botas? Eu acho que grande parte deles já arrumou as botas mesmo. Já? Porque não há oportunidades para pessoas de 60 Mas há anos. desejo de trabalhar? Eu acho que sim. Eu tenho amigos que ainda agora trabalhariam se tivessem onde. Neste momento, claro que uma pessoa de 60 anos tem uma dificuldade enorme, eu acho que sim, em arranjar seja o que for. Sim. Sinceramente. Mas isso no futuro terá que se alterar, não é, Rita? Porque nós vamos todos envelhecer bastante, a tendência é todos envelhecermos, não é? Não sei se sabemos todos isto. E a ideia é que, segundo o Aging Report 2021 da União Europeia, prevê-se uma queda de 28% na força laboral 20 aos 64 anos em Portugal no período de 2019 a 2070. O que quer dizer que no mesmo relatório a população portuguesa ativa dos 55 aos 64 anos prevê um aumento de 64,5% para 78,4% em 2070, o que significa que teremos 60 anos e alegremente estaremos a trabalhar. A trabalhar. E alegremente. E com muito tempo pela frente. E com muito tempo pela frente, porque se a nossa reforma for aos 72... Teremos reforma, Rita? Não sei, isso é outro tema. Isso é o tema para outro programa, mas esta ideia de trabalhar com o objetivo de um dia descansar, também temos que alterar essa lógica. Acho que temos que alterar, acho que temos que pensar é que queremos trabalhar felizes naquilo que, e fazer aquilo que gostamos para um dia mais tarde, lá para os 70 e muitos, podermos fazer outras coisas que também gostamos, como tirar um curso de fotografia ou fazer qualquer outra coisa que também nos dê prazer. Mas acima de tudo nós temos que pensar no nosso trabalho como uma alegria e fazê-lo bem todos os dias, porque vamos ter que trabalhar até muito tarde. E passamos tanto tempo no trabalho, não é? E Que seja uma coisa tão... Daí eu há bocado dizer que as empresas é que têm também se adaptar a isto, nesta questão muito mais ligada ao cuidado com o próprio colaborador. Se a empresa tiver cuidado com o seu colaborador, se lhe proporcionar um bom ambiente de trabalho, um espaço ergonomicamente correto, a luminosidade dos espaços, tudo isto que parecem pequenas coisas, mas que fazem uma grande diferença na produção e na produtividade e na eficiência de cada um de nós. Até há vários estudos que dizem que a medicina no trabalho vai ter que ser reformulada, porque a medicina no trabalho está adaptada para uma determinada idade ativa, e se continuarmos a aumentar, que é o que esse estudo que tu acabaste de relatar diz, a medicina no trabalho também vai ter que se adaptar a isso para que as pessoas consigam ter uma melhor qualidade de vida profissional. Mas isso estamos a falar de tudo, não é? Até os seguros, tudo e mais alguma coisa vão ter que ser alterados. Exatamente. Porque a nossa probabilidade de ter um infarto começa a ser um bocado maior, não é? Maior. Bom, mas eu agora lembrei-me de uma coisa que ainda não falámos nada sobre isto, ou seja, hoje falamos de idadismo ou etarismo. Idadismo, que não é um conceito que as pessoas utilizam ainda no seu dia-a-dia, mas que tem depois repercussões que extravasam muito esta esfera do trabalho, que tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e que comportamentos achamos que podemos ou não adotar consoante a idade, que é um tema que eu sei que, sobretudo nas redes sociais, é particularmente excitante, mas no dia-a-dia há, por exemplo, aquela coisa ainda, e eu não sei, nós somos todas gerações diferentes, mas esta coisa de as mulheres podem fazer determinadas coisas em determinada idade, os homens podem fazer determinadas coisas em determinada idade. Tu sentes que parte da quebra do idadismo é por aí? É no comportamento social? Claramente, sim. Como é que isso se desafia? O comportamento social depois acaba por ser implícito também no comportamento profissional, não é? Portanto, isto são estereótipos que se vão criando ao longo da vida e que depois nos fazem trazer isso também para o nosso lado mais profissional. Há bocado falávamos na questão das mulheres. Eu não conheço, na verdade, em Portugal, nenhuma mulher com menos de 30 anos que seja CEO de uma empresa. Pelo menos eu não estou assim de cabeça a recordar-me de nenhuma. Isto não é necessariamente por ser mulher, é porque de facto esta geração não permite que isso aconteça, porque não querem, nem sequer querem que isso aconteça. Se tu fizeres um pequeno survey aqui neste espaço em que estão pessoas de idades tão diversificadas, vais perceber que se calhar nenhuma delas quer ser CEO de uma empresa antes dos 30 Querem anos. ser CEOs de uma empresa? Ninguém quer. Ninguém quer. Eu posso ser, mas só um bocadinho.
Mas também só querias um bocadinho. 6 meses. Mas é de facto. Não, mas é um trabalho de alta pressão e de uma enorme responsabilidade, não é? Claro que sim, mas tu depois às tantas, isto, o que falavas das redes sociais tem um impacto brutal na construção da ideia daquilo que queremos para nós. E que podemos fazer, e não é? que podemos fazer. Claro. E que podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos, basta querer. E não vivermos agarrados a estereótipos e a ideias pré-concebidas, porque nós conseguimos fazer, basta querer fazer. Ainda bem que falas em estereótipos, porque segundo o Global Report on Ageism da American Association of Retired Persons, 58% dos trabalhadores entrevistados nos Estados Unidos começaram a notar mais a discriminação da sua idade a partir dos 50. Portanto, quando o cabelo começa a ficar um bocado mais branco ou começa a cair, não quero falar sobre isso. Segundo o Global Report on Ageism, então, estes são os estereótipos do trabalhador jovem e trabalhador mais velho. Jovem, pontos positivos: enérgico, ambicioso, domina a tecnologia, trabalhador. Pontos negativos: narcisista, desleal, preguiçoso, desmotivado, falta de concentração. Isto é um estereótipo, não quer dizer que seja verdade, embora esta pessoa esteja a rir atrás da cama. Mais velho: fiável, comprometido, experiente, trabalha arduamente, socialmente competente, bom mentor e líder. Mais velho: pontos negativos deste estereótipo: incompetente, desmotivado, resistente à mudança, difícil de treinar, incapaz de aprender, inflexível, tecnologicamente incompetente. Nada disto é a verdade. Todos nós somos todas estas coisas, muitos de nós, eu consigo ser muito difícil de treinar, por exemplo, mas esta coisa de como é que se parte o estereótipo? Como é que se parte? Eu acho que parte de cada um de nós também conseguirmos partir isso, que é este tipo de conversas que estamos a ter aqui. Também é importantíssimo falar sobre o tema, é importantíssimo um testemunho como o do Rui, com 68 anos, estar aqui, assim como o do Diogo. E é importante que as empresas olhem para isto numa perspectiva séria, porque eu acho que até agora as empresas ainda acham que não é assim tão sério falar sobre este tema. Não acho nada que os mais velhos sejam difíceis de treinar, nem desmotivados. Acho que a sociedade é que os faz assim. E as próprias pessoas já se sentem velhos, quando na verdade uma pessoa com 60 anos está tão capaz como uma de 50 ou de 40. Isto de facto tem que começar a ser mais falado, porque sempre que é mais falado as pessoas pensam mais sobre o assunto. Sim. E acho que acima de tudo o exemplo tem que vir de cima, das administrações, dos gestores, e acho que aí é o principal problema, é conseguirmos quebrar isso, porque a nossa geração está muito já virada para este, Sim, claro, para este tema. Portanto, temos que começar até pelos velhos, não é? Os velhos gestores, os velhos administradores. E não é chamar-lhes velhos, mas a verdade é que se tratam os outros como velhos, têm que olhar também para si próprios, não é? Mas isso era outra conversa também longa. Era outra conversa. 80 anos sou CEO. Mas Rui, na tua opinião, como é que se pode combater estes preconceitos? Eu acho que se podem combater de uma maneira muito positiva e simples, que é agarrar, que é o que eu faço diariamente, que é agarrar o trabalho com vontade e portanto ter uma motivação Tem um exemplo, forte. não é? É como aquelas pessoas que aos 50 anos antigamente, ou 55, era a idade da reforma, era muito anterior antigamente, não é? Aos 55 já havia pessoas a reformarem-se e essas pessoas chegavam aos 55, muitas delas gastas completamente. Se o horizonte se abrir, que é o nosso caso agora, já temos a reforma aos 66, acho que até isso já cria nas pessoas uma força e dizer assim, não, eu estou apto, tenho 65 anos e não consigo trabalhar. Consigo. Graças a Deus tenho sorte de ter saúde. Pois, porque há esse lado, não é? Quanto mais velhos podemos começar a ter mais problemas que impedem. Tu que idade é que achas que tens por dentro, Rui? 50 e poucos. Ok. É que eu não sei se sabem isto, mas a Eunice Minhoz diz que acha quando acorda que tem tipo 20. E depois apercebe-se que tem 90. eu acho que é o Rui Nabeiro também, que dizia a mesma coisa. Há de resto um livro do Zé Luís Peixoto que saiu há pouco tempo, eu não me lembro do nome agora, acho que é o Almoço de Domingo, em que relata aquela coisa de tu vais-te apercebendo da idade à medida que acordas. Porque no fundo não sei se isso te acontece, Rui. Sem dúvida. Sem dúvida.
sem dúvida. Eu noto que a idade, com o passar, que me vai limitando. Mas a nível de trabalho eu penso que não. Eu acho que até me deu mais força. Eu sinto-me bem a trabalhar. Eu gosto de ir para a IKEA. Eu gosto de estar aqui com as pessoas. Gosto de me sentir ativo. Muito bem. Diogo, estamos aqui há muito tempo a falar sobre o envelhecimento. Tu tens 20 anos, imagino não seja o tema que mais abordas todos os dias. Isto faz-te pensar no que será o teu futuro. Lá está, há estes estereótipos também sobre as pessoas mais novas, não é? Que também muitas vezes são injustos, não é? Eu não acho, por acaso, que a falta de concentração seja uma das coisas, porque quando se está muito comprometido com o que estamos a fazer, sobretudo quando queremos muito. Eu lembro perfeitamente quando tinha 19 anos, quando comecei, eu estava tudo menos pouco concentrado, eu queria era fazer. E tu sentes isso, sentes que as pessoas ainda olham se calhar para as pessoas mais novas e têm essa leitura. Sim, que ainda são muito miúdos, ainda têm que crescer. Sim. Quando é que achas que isso vai parar? Acho que começa em casa. Com os pais? Sim, com os pais, com a educação que nos dão. Sim, acho que tudo começa em casa. Como quer seja racismo, homofobia, são temas que muitas vezes não são falados em casa e que se começassem, provavelmente teria-se mudado muito mais facilmente. É em casa que se muda o mundo. Obrigado a todos. Rita, não sei se queres deixar algum conselho para quem está a tentar, por exemplo, voltar ao mercado de trabalho, porque há muitas pessoas que se calhar, por exemplo, mães, não é? que tiveram crianças, que de repente, isso era outro tema, não é? Estou grávida, será que posso continuar a trabalhar? Não é? Que há muitas empresas que fingem, que também há outras que se portam muito bem, como é o caso da IKEA, mas da minha experiência, que fui vendo ao longo do tempo, com atrizes às vezes era, não queres adiar uns anos, porque agora estás aqui no teu topo, se calhar não queres adiar um bebê. Como é que há algum conselho para as pessoas que tiveram, por exemplo, agora retiradas um tempo do mercado de trabalho ou porque puderam ficar agora com a pandemia? Tens algum conselho? Acho que essencialmente é que as pessoas não desistam e não deixem de acreditar nelas próprias e nas suas competências e nas suas capacidades. Acho que a própria sociedade faz com que as pessoas se sintam assim. Lá está, há bocado falavas nas redes sociais. As redes sociais têm um impacto muito negativo nisto, porque as pessoas veem só o bonito. Não acham, não percebem muitas vezes que do outro lado não há assim uma vida tão perfeita. E portanto, as pessoas que queiram entrar no mercado de trabalho, acreditem, procurem, não desistam, procurem empresas de recrutamento que possam ajudar, como nós, que podemos dar um apoio, quer seja na construção de um currículo, como falavas logo no início. É ali, aqui é a resposta. Vou ter com a Rita. Quer seja na tentativa de procurar a melhor oportunidade para aquela pessoa. Muitas vezes as pessoas querem muito uma coisa e não é o mais adaptado para a sua realidade ou para a sua condição ou para a sua idade. E nós podemos ajudar a construir esse caminho e acima de tudo é não desistir. Nunca é tarde para mudar de vida. Nunca é tarde para mudar de vida. Muito bem, convém também lembrar que é punível por lei um trabalhador candidato ser privilegiado, beneficiado ou prejudicado em função da idade. Artigo 22º do Código do Trabalho, só para quem está na dúvida sobre isso. Obrigado a todos, gostei muito de conversar convosco. Mais um episódio do podcast igualmente da IKEA. Voltamos para o último da temporada daqui a um tempo. Não vou dizer quanto tempo, também não sei, mas voltaremos em breve e o tema será igualdade salarial. Outro tema espinhoso, mas que gostava muito que ouvissem e que vissem. Deixem comentários, participem. Este programa também é para toda a gente participar, portanto já sabem, podcast igualmente da IKEA. Adeus. Igualmente.